Bem-vindos de volta. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Na última aula, nós concluímos o nosso conteúdo, concluímos com a nossa revisão, realizamos atividades do nosso livro, realizamos também questões complementares e realizamos também as nossas revisões, tanto de forma oral como também na forma escrita. Hoje nós iremos falar sobre a evolução biológica. Gostaria que vocês me acompanhassem. Essa parte do conteúdo ela vai estar na página 80. Essa aula é destinada para os alunos do nono ano A e B, aula de biologia, aula de número 7, ministrada pela professora Brenda Carvalho. Pessoal, esse conteúdo ele dá prosseguimento ao que nós estávamos estudando. O que é que a gente estava estudando? O início de tudo, como é que surgiram tudo que a gente conhece hoje em dia e como é que surgiram as teorias, algumas delas que caíram por terra e que não prosseguiu, e outras teorias que a gente traz até os dias atuais, certo? Uma coisa que a gente observa também é a grande variabilidade de coisas que existe aqui na Terra, certo? Essa variabilidade ela nos chama a atenção hoje em dia, mas também chamou a atenção desde os primórdios, certo? Toda pessoa que observava um pouco mais, tinha essa característica mais aguçada, que era da observação, um pouco mais o ambiente, via a grande variabilidade, a grande variedade de coisas e de espécies. Então, isso foi constatado no decorrer do tempo que eram características de evolução biológica, certo? Na nossa introdução, ela diz o seguinte: as variedades de seres vivos em nosso planeta têm fascinado a humanidade ao longo da história. De acordo com as explicações científicas, essa enorme variedade de espécies é resultado de processos de transformação e adaptação, que vai constituir a evolução biológica. Isso, pessoal, é notório. Eu trouxe uma imagem para vocês um pouco da variedade de espécies que nós temos aqui na nossa Terra, certo? Professor, e quais foram as teorias que tentaram explicar essa variedade? A primeira teoria que tentou explicar essa variedade foi a teoria do fixismo. O que essa teoria nos trouxe? A teoria do fixismo dizia que tudo aqui na Terra ele foi criado por um ser divino, por um ser superior, e essas coisas que foram criadas por esse ser superior, eles não conseguiriam se modificar ao decorrer do tempo. Eles eram imutáveis. Então, por exemplo, esse ser divino criou determinada espécie. Essa espécie ela não conseguiria, ao decorrer do tempo, adquirir novas características, certo? Vamos ler um pouco do que o nosso slide nos traz. Era uma doutrina ou teoria filosófica bem aceita no século XVIII. O fixismo propunha que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tal como são e permaneceriam assim imutáveis por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência. As teorias fixistas, elas poderiam se dividir de 3 formas. Deixa eu colocar bem aqui a caneta para a gente ir marcando as principais partes. O criacionismo, a gente já viu um pouco do criacionismo no mês passado. O criacionismo é que Deus é criador de tudo, um ser superior é criador de tudo e de todas as espécies. O espontaneísmo, que fala sobre a questão da espontaneidade.
Os seres vivos se originavam da matéria de forma espontânea, da matéria inerte em condições especiais. E o catastrofismo, que tudo se originou e o processo de evolução aconteceu por meio de catástrofes, que essas catástrofes eram causadas por um ser divino, certo? Daí, pessoal, depois de um certo tempo, vieram as ideias do evolucionismo. O evolucionismo nós podemos comentar como sendo os principais cientistas, filósofos que fizeram parte dela, Lamarck e Darwin. Aí na imagem nós temos Darwin, que foi realmente o principal cientista, e ele trouxe ideias sobre evolucionismo que nós trazemos até hoje em dia. O evolucionismo, ele dizia que houve o surgimento das espécies, né? Só que no decorrer do tempo eles sofriam processos de evolução, eles sofriam modificações. Então, o que é que a gente pode comparar entre fixismo e evolucionismo? O fixismo, as espécies eram fixas, o próprio nome já diz, não teriam nenhum traço de evolução, eles não se modificariam, eles eram imutáveis, enquanto os evolucionistas afirmavam que toda espécie ela surgia, mas com o decorrer do tempo ela teria traços de modificação e teriam traços de evolução. Com o tempo, pessoal, foi visto que o fixismo era um absurdo e que o evolucionismo, essas teorias evolucionistas, eram sim mais corretas, mais verídicas. Como falei para vocês, os principais representantes que nós temos dentro da teoria de evolucionista, nós temos Lamarck com o seu lamarckismo e nós temos o Darwin com o darwinismo. Lamarck, ele trouxe características importantes. Por quê? Lamarck, ele ainda quando Darwin nascia, Lamarck já lançava suas principais teorias. Ele foi um dos pioneiros, como já falei para vocês, e ele trouxe essas principais teorias, as suas principais leis. Ele trouxe a lei do uso e do desuso, ele trouxe a lei da adaptação ao meio ambiente e trouxe a herança dos caracteres adquiridos. Tudo isso, pessoal, eles conseguiam lançar essas teorias analisando só por meio da observação, Então, Lamarck, ele inicialmente, antes dele ser um dos pioneiros dentro do evolucionismo, ele antes era participante do fixismo, certo? Ele não acreditava muito na questão da geração espontânea, né? Aquela que a gente falou sobre a origem das coisas a partir de uma matéria que seria inorgânica. Então, sobre a influência do iluminismo, quando o iluminismo começou a prevalecer, ele e outros movimentos da época, Lamarck começou a observar um pouco mais e aí começou a ser se tornou um dos pioneiros dentro do evolucionismo. Vamos ler um pouco o que diz aí o slide. No ano em que nascia Darwin, como eu falei para vocês, Lamarck propôs sua teoria. Segundo ele, uma grande mudança no ambiente provocaria na espécie a necessidade de se modificar, o que levaria a ter ou desenvolver novos hábitos. Para ele, o ambiente tinha o poder de provocar modificações adaptativas nos seres vivos. Tudo isso que ele acreditava, pessoal, aparece de forma muito forte dentro das suas teorias. Essa questão que ele levanta de que o meio ambiente ele agia diretamente nas modificações que os seres iriam apresentar, aparece de forma muito presente nas suas teorias. Vamos ver um pouco. O lamarckismo, ele afirmava, né, que os seres vivos provinham de outros seres vivos
e que cada espécie ocupava um lugar na sua escala natural. Primeira de suas teorias, a lei do uso e do desuso. A lei do uso e do desuso, ele dizia o quê? Afirmava o quê? Que um organismo, à medida que ele iria utilizando mais certas partes do seu corpo, certos órgãos, ele iria desenvolver mais com o decorrer do tempo. Outras partes que não seriam tão utilizadas, eles iriam atrofiar, iriam sumir no decorrer do tempo. Um exemplo aí que eu trouxe na imagem para vocês, por exemplo, o pé de pato. O pé de pato, ele não era antes utilizado, por isso que ele tinha essa característica sem a presença de membrana, certo? Com o decorrer do tempo que ele foi sendo utilizado de forma excessiva, foi que foi aparecendo essas membranas para auxiliar no processo de natação. Então, o pato desenvolveu essa nova característica porque ela utilizou mais o pé do pato, certo? Ele utilizou mais o pé. Então, criou essas membranas entre os dedos. Outra característica, e essa se une à lei do uso e do desuso, é que, à medida que o organismo ela utiliza mais determinada parte e ela vai se desenvolver mais, essa característica mais bem adaptada, ela vai passar para os seus descendentes, certo? Então, ela vai transmitir essas características que foram adquiridas. Aqui no slide diz as características que um organismo adquire ao longo da sua vida, pelo uso e desuso, são transmitidas às suas descendências. Um exemplo aí que trouxe na imagem é que os espinhos que foram adquiridos no decorrer do seu processo de evolução, ele foi transmitido para gerações futuras. Outra teoria importante, essas vocês já conhecem de cor e salteado, ela é muito presente, essa imagem, essa teoria dentro da ciência, que seria do hábito alimentar que as girafas tinham, né? Que antigamente as árvores eram de pequeno porte, e aí por isso que elas tinham o pescoço pequeno, e aí com o decorrer do tempo as árvores foram ficando maiores e obrigaram que esse pescoço ele ficasse um pouco maior, ele fosse gradualmente alongando por causa das características alimentares. Essa mudança, essa modificação teria sido transmitida às gerações seguintes, certo? Então, em resumo, o que é que o lamarckismo afirmava? Tinha modificações ambientais, ou havia essa necessidade de adaptação, essas espécies adquiriam novos comportamentos, que a partir daí iria surgir a lei do uso e do desuso, a partir desse novo comportamento, iria surgir também modificações no organismo. Essa lei do uso e do desuso iria ocasionar o quê? Ou desenvolvimento ou atrofiamento de determinadas partes do corpo. A modificação no organismo iria surgir a lei da herança dos caracteres adquiridos e a transmissão dessas características para os seus descendentes, certo? Em resumo, o lamarckismo trouxe tudo isso. Essa teoria, pessoal, no tempo, ela foi maravilhosa. Não tinha ninguém que tivesse chegado a refutar ela. Então, ela foi muito bem explicada, muito bem analisada no tempo por Lamarck, até que chegou o darwinismo, o Darwin, certo? Com as principais críticas que, no decorrer do tempo, vieram surgindo a essas teorias de Lamarck. Primeiro, que a lei do uso e do desuso ela não é verdadeira. Se a gente for analisar essas questões hoje em dia, em todas as situações, os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser utilizados. As características adquiridas ao longo da vida podem, por um ser vivo, afetam apenas a sua parte somática e não material genético. Ou seja, pessoal, eles poderiam afetar apenas a parte fenotípica
de um ser, apenas a questão física de um certo ser, mas não iria afetar características genéticas para serem passadas de pai para filho. Então, no decorrer do tempo, a gente já sabendo já de características como genética, a parte da genética que foi trazida por Mendel, nós já podemos ter uma noção de que todas essas teorias lançadas por Lamarck teriam um certo erro, certo? Como eu falei para vocês, tudo isso caiu por terra quando chegou Darwin. Darwin nasceu em 1809, certo, na Inglaterra, e morreu em 82 na Inglaterra também. Ele estudou medicina, estudou teologia, mas foi na botânica e na geologia que ele obteve o maior reconhecimento. E foi na botânica e na geologia que ele também se apegou cada vez mais. Darwin, pessoal, ele era uma pessoa altamente curiosa, certo? As pessoas que conviveram no tempo dele, eles diziam que Darwin era uma pessoa na qual observava cada detalhe. Ele tinha fascínio, primeiramente, pela natureza. Ele era fascinado por tudo que era presente na natureza e era fascinado por cada processo que determinada espécie realizaria. Então, por ele ter esse fascínio por tudo isso, é que ele começou a observar cada vez mais e começou a se apegar a essa área da botânica, se apegar a essa área da geologia, se apegar cada vez mais aos processos que cada espécie realizaria. Dito isso, sabendo que ele era apegado a essas questões da natureza, foi que Darwin resolveu realizar uma viagem para observação pelo mundo, certo? Ele foi a bordo do Beagle. Essa viagem ele conseguiu coletar em várias partes, e essas eu vou mostrar para vocês. Aqui nesses pontos enumerados, são todas as partes que ele parou para análise e que ele conseguiu coletar fósseis para, então, no final, publicar o seu livro A Origem das Espécies. Ele publicou esse livro, pessoal, não foi somente com um dado encontrado em determinada parte, por exemplo, no bairro que ele morava. Não era só isso, não. Ele viajou entre 1831 a 1836, viajou por vários países procurando evidências que viessem fortificar essa questão do evolucionismo, certo? Ele encontrou fósseis que vieram deixar essa teoria do evolucionismo mais forte, mais resistente, certo? Cada um desses pontos, como eu falei para vocês, foram locais na qual ele passou. Entre esses locais, ele encontrou várias coisas. Nesses locais, ele encontrou vários fósseis importantes. Mas eu pontuei aqui para vocês os principais que, no momento que ele achou esse fóssil, veio a ideia mais firme sobre o evolucionismo. A primeira, na Patagônia, Darwin coletou fósseis de preguiças e tatus ancestrais, e aí ele viu que o tamanho dessa preguiça e o tamanho desses animais eram gigantescos. Então, o que é que ele viu? Esse tatu e essa preguiça pareciam muito com os animais presentes hoje em dia. Mas ele viu que tinham traços de evolução entre esses fósseis primitivos, né? E entre os descendentes de hoje. Outra parte. Lá na Cordilheira do Andes, ele encontrou diversos fósseis de animais marinhos na montanha. O que é que ele constatou com isso? Ele constatou que antes, nessas áreas montanhosas, antes isso seria mar.
naquele local seria o mar, porque havia a presença de fósseis de animais marinhos, certo? Aí na imagem eu trouxe um comparativo, né, entre o tamanho da girafa, o tamanho do mamute e o tamanho da preguiça gigante que ele encontrou o fóssil lá na Patagônia. Tinha aproximadamente 4,5 metros. E aí tá uma escala de comparação. Outra coisa importante que ele encontrou na sua viagem seria lá em Galápagos. Ele analisou vários tentilhões, né, que estavam lá presentes, e ele viu que cada tentilhão apresentava uma característica diferente quando relacionado à forma do seu bico, certo? E aí, em que ele chegou, em qual resultado ele chegou? Ele chegou ao resultado de que esse tentilhão, ele tinha um ancestral comum, certo? Ele tinha um ancestral comum que tinha determinadas características, inclusive um bico especificado. E aí, no decorrer do tempo, do seu processo evolutivo, ele foi adquirindo novas características quando relacionado ao bico. Por que isso? Porque ao decorrer do tempo, cada tentilhão ele iria se adaptando às características alimentares, às necessidades alimentares. Por exemplo, nós temos um tentilhão que tinha um bico mais adaptado às frutas. Tentilhões que se alimentavam de frutas e aí ele teria esse bico com essa adaptação. Nós tínhamos também tentilhões que se alimentavam de insetos e que teriam outras características também do bico. Outros tentilhões se alimentavam de sementes, outros se alimentavam de cactos, e aí cada um deles iriam trazer uma característica específica do seu bico, certo? Outra coisa que Darwin conseguiu analisar lá na sua viagem no Beagle, a bordo do Beagle, seria a presença de fósseis de mamíferos já extintos, e aí eles viram que tinham diferenças, modificações na sua estrutura, certo? Qual a modificação que a gente pode notar aí? Uma das principais seria o formato aí da carapaça desse tatu, certo? O que é que ele chegou a pensar? O tatu ele se alimentava mais de algum tipo de alimento que estava presente em um local mais alto. Então, tinha essa adaptação para que tivesse a movimentação mais fácil do seu pescoço, certo? No decorrer do tempo, ele passou a não se alimentar mais desses alimentos que estavam em locais altos, e aí essa adaptação, no decorrer do tempo, foi caindo por terra, foi se aniquilando, certo? Quais os principais pontos do darwinismo? Principal característica: as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns, como eu já falei para vocês, por modificação na descendência. Essa modificação era causada pela seleção natural. E aí, indivíduos de uma mesma espécie apresentariam variações, certo? E o que é a seleção natural, pessoal? Nós vamos ver mais à frente que a seleção natural é uma teoria na qual afirma que em toda a Terra o meio selecionava o que estaria mais adaptado a ele naquele momento. Organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maior chance de sobreviver e deixar descendentes. Ou seja, mais adaptado naquele ambiente, ele vai deixar os seus descendentes, certo? Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora ou mantém o grau de adaptação destes ao meio. Decorrer do tempo, que vai ocorrendo modificações nesse meio,
O indivíduo ele vai se adaptar àquele meio, certo? Ele vai começar a adquirir as características que são necessárias para aquele meio, e aí o que estiver mais bem adaptado vai se manter ou vai gerar descendentes, ou então vai entrar em extinção porque não conseguiu se adaptar àquele presente momento. Chegamos ao fim dessa nossa aula, pessoal. Na próxima aula iremos falar sobre teoria da seleção natural. Já deu uma iniciada falando o que seria a seleção natural, mas nós vamos falar sobre, mais especificamente sobre ela nas próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, ok? E qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente debate sobre ele, certo? Até mais!